começando mais um Acesso Geral e vai ser uma semana super especial aqui no programa, porque a gente vai falar da grande premiação do cinema, que é o Oscar. A gente separou para você um pouco do que vai rolar no próximo domingo, dia 26. São 4 programas especiais, a gente vai falar sobre melhor filme estrangeiro, animação, a premiação de ator e ator coadjuvante, atriz e atriz coadjuvante. E a gente vai separar um dia para falar sobre os filmes que foram indicados ao Oscar deste ano. Tem muita coisa boa, todo mundo falando sobre o La La Land, 14 indicações, aquela loucura, mas claro, a gente vai falar também sobre outras indicações. E para fazer esse programa comigo, eu tenho o prazer e a honra de ter ao meu lado agora, fazendo parte do casting da TV, Rafael Amaral. Rafa, muitíssimo obrigado. Agora estamos próximos para falar mais sobre cinema e sempre aqui, né? Agora fica aquela coisa meio de vício, né? Falar todo dia de filme. Ah, você viu tal, então não tem jeito, né? Não, agora o Rafa chega, fui ontem ao cinema, aí eu falo, fui ontem ao cinema, eu vi esse filme, ficar aquela loucura e ninguém entendendo o que a gente tá falando ali na produção, no jornalismo, né? Tem que sentar do lado, não tem jeito, né? Mas é ótimo. Então é isso, a gente separou para vocês essas categorias, é claro, a gente gostaria de falar de todas as outras categorias, eu adoraria falar sobre trilha sonora, que eu amo, mas não dá tempo da gente falar sobre tudo, então a gente separou 4 programas especiais para falar sobre o Oscar. Não se esqueça, no próximo domingo, domingo de carnaval, então antes de você sair para festa ou depois que você chegar de algum bloco, já deita ali, ó, e acaba relaxando. Nesse primeiro bloco a gente vai falar hoje sobre melhor filme estrangeiro. E Rafa, na verdade, antes de falar sobre os indicados, que são de 5 países bem diferentes aqui, a gente tem que falar sobre o Aquarius. Sim. E sobre a história do Pequeno Segredo também. Exatamente. Que foram filmes que brigaram ano passado por uma indicação ao Oscar, né? Exatamente, foi uma situação que gerou até um certo conflito no meio cultural, porque todo mundo achava que o Aquarius seria o candidato natural ao prêmio, à indicação, né? Porque cada país, para o espectador entender, cada país tem direito a indicar um filme, né? E o Brasil escolheria o seu, montou-se uma bancada para escolher o filme, mas para surpresa de todo mundo não foi o Aquarius que todo mundo achava, porque o Aquarius passou em Cannes, era um filme muito badalado, e essa bancada, formada aí por mais ou menos 10, 12 pessoas, escolheu o Pequeno Segredo, que ninguém esperava, né? E muita gente brincou que era o Pequeno Segredo do Oscar. Mas foi o Pequeno Segredo, que na minha opinião foi um erro enorme, porque o filme não está à altura de um Oscar, não está à altura dos outros filmes que estão indicados, que a gente vai comentar alguns aqui, e o Aquarius, claro, pela exposição da imprensa, seria o candidato natural. Com certeza, né? E Sônia Braga ali, belíssima no filme. Quem não assistiu ao Aquarius vai assistir, é um filme muito legal mesmo. É um filme que fala um pouco sobre a gente, quem denso, somos, né? É um filme denso. Eu acho que é um filme denso, mas ele é leve ao mesmo tempo também, porque ele faz você pensar, mas também não é aquela coisa que você sai amargurado do cinema, você sai pensando um pouco na vida e falando, poxa, há necessidade de tudo isso? É isso que eu quero pra mim? Eu saí meio pensando sobre isso do Aquarius. Será que o dinheiro compra tudo, né? Exatamente, com certeza. Bom, vamos falar sobre os filmes estrangeiros, então. Temos um filme dinamarquês, um filme australiano, um filme alemão, um filme da Suécia e um filme do Irã. Do Irã. Exatamente. Esse do Irã, eu me lembro que ele passou até na mostra, já a gente vai falar sobre ele, e os outros filmes ainda não estrearam, não entraram em cartaz? Não, eles estão para estrear, tá? O Tony Erdmann, que é o alemão, estreia no dia 9, na próxima quinta-feira. Tá. Quer dizer, para quem está assistindo o programa já foi, né? Foi uma quinta-feira anterior, porque a gente está gravando, tá, gente? Então me perdoa aqui. Já estreou, na verdade, né, o Tony Erdmann. Um Homem Chamado Ove também estreia em fevereiro. Tá. O The Salesman já estreou, que é o do Irã. Esse do Irã já estreou no Brasil. O Terra de Minas e o Tana, eu não tenho data de estreia. Ainda não tem data de estreia? Não tenho data de estreia. Vamos começar falando sobre o dinamarquês Terra de Minas. Terra de Minas. Esse é um filme de guerra. Ele é um filme que fala do pós-guerra, na verdade. O filme é ambientado na Dinamarca. E durante a guerra, a Dinamarca também teve problemas com a Alemanha. E o filme se passa naquele momento em que a guerra acabou de acabar e os soldados alemães estão saindo, alguns presos estão indo embora, ou para prisões ou para fora da Dinamarca. E por que minas? Aí o filme trata de minas terrestres, aquelas bombas que eles colocavam embaixo da terra, quando uma pessoa pisava, a bomba explodia. E na costa da Dinamarca, em uma parte ali da costa da Dinamarca, na praia mesmo, haviam ali diversas minas. Muitas, mais de 1000 minas colocadas pelos alemães. E os dinamarqueses, eles utilizam garotos, adolescentes, soldados alemães para desarmar essas minas. Então eles usam o próprio inimigo, os alemães, para ir lá desarmar. Porque era um trabalho extremamente perigoso. Você lembra muito bem daquele filme Guerra ao Terror, que ganhou o Oscar também, né? Que fala sobre desarmar bombas. E aqui a gente tem um filme dinamarquês muito interessante, a fotografia incrível, o elenco muito afiado, o elenco jovem, inclusive, muito bom. E tem o líder dos garotos ali, que é um homem mais velho, e ele, durão, um cara
né, marrento, digamos assim, mas que começa aos poucos um laço de amizade com aqueles garotos. Um filme muito interessante, Márcio, muito interessante. A gente sempre fala e pensa, na verdade, por que um filme é indicado ao Oscar? Exato. Um filme de guerra tem muito mais chance de ser indicado ao Oscar, principalmente um filme estrangeiro? Dizem que a academia ela tem aqueles gêneros que ela gosta, né? Ela gosta, por exemplo, de drama, de filme de guerra, filme de holocausto. Né? O Holocausto é um tema que geralmente entra como filme estrangeiro. Vamos lembrar que no passado, o Filho de Saul, que ganhou o melhor filme estrangeiro, justamente um filme sobre o Holocausto. São temas que tocam. Muita gente diz que a academia tem muitos membros que são judeus, e isso explica porque o Holocausto sempre acaba sendo indicado, ganha prêmio, filmes que falam sobre guerra, Segunda Guerra Mundial principalmente. Então sim, eu acredito que sim. E comédias geralmente não tem muita aceitação. Ficam de lado. Vamos falar sobre o australiano Tana. Que é interessante. Ninguém esperava, né? Esse filme australiano, ele fala da relação de uma garota, uma sociedade tribal, de uma ilha do Pacífico, isolada, só tem índios no filme, e a menina se apaixona por um rapaz índio também, mas tem um conflito ali, porque a família dela quer que ela se case com outro cara. É aquela velha história, né? Meu pai não quer, eu quero... Romeu e Julieta. Exatamente, mas o casamento aí, Márcio, depende... se ela casar com outro, com um cara que ela não quer, vai ter uma paz entre duas tribos ali, então fica um conflito entre a questão social, da paz entre tribos, e a questão amorosa, que o coração dela é de outro homem. É uma velha história. Dos 5 indicados ao estrangeiro, esse é o único que eu não assisti, que é o australiano. Tô bem curioso para assistir, vi o trailer, a fotografia parece ser magnífica, quero ver logo. Tomara que estreie aqui no Brasil, né? O cinema australiano, a gente tem muito cinema australiano, ele chega muito pra gente aqui no Brasil? Sim, ou é mais difícil? Tem muito diretor australiano e ator australiano vindo, né, fazendo sucesso. A própria Nicole Kidman, ela é australiana, e o filme que a gente vai falar, quando a gente for falar de melhor filme, melhor ator coadjuvante, o Lion, é um filme que é ambientado, parte dele foi filmado na Austrália e ele é produzido pela Austrália. Na Austrália fala-se inglês, então tem uma aceitação, a penetração da Austrália. Os filmes australianos têm uma grande penetração nos Estados Unidos. E nos últimos anos a gente tem visto muito ator australiano e diretor, inclusive, David Michôd, por exemplo. O próprio Peter Jackson é australiano, que fez O Senhor dos Anéis, né? Não, desculpa, neozelandês. Da Nova Zelândia, ali perto. O Baz Luhrmann é australiano? O Baz Luhrmann, muito bem. Exatamente, o Baz Luhrmann, né? O cara é ótimo, né? E ele fez o filme justamente Austrália, com a Nicole Kidman, né? Aquele filme, que é justamente o filme australiano. Mas tem muita penetração nos Estados Unidos. Muito bom. Vamos falar do filme alemão agora, Toni Erdmann. Esse é um dos meus favoritos. O filme é incrível, é uma comédia. É um dos seus favoritos ou é o favorito de todo mundo? Então, ele é o meu favorito, sim, aqui nessa categoria. Eu gosto muito do iraniano também, esses dois pra mim são os melhores. O Toni Erdmann, ele é muito diferente, é um filme muito ousado, ele tem quase 3 horas de duração. Ele é uma comédia alemã, o que é raro, é difícil ver comédia alemã. Alemão geralmente faz filme mais sério, né? Mas é uma comédia alemã e ele fala do relacionamento de um pai com uma filha. Né? A moça é uma mulher de negócios, o filme é ambientado parte na Romênia, ela está fazendo negócios na Romênia, ela é uma lobista com grandes empresas, e o pai dela é um cara que adora pregar peças, tirar sarro, fazer gracinha, e ele quer se aproximar da filha. E ele adota um outro nome, ele cria um personagem para si mesmo, justamente chamado Toni Erdmann, para conseguir se aproximar da filha dele. Um filme maravilhoso, incrível, mas é um filme que exige muita paciência. Ele é um filme, para você ter uma ideia, ele foi muito elogiado em festival, ele foi para Cannes também junto com Aquarius, não ganhou o prêmio da crítica e foi eleito o melhor filme do ano passado pela revista Cahiers du Cinéma, aquela revista francesa que é muito conceituada. Então, quer dizer, é um filme que crítico adora, mas eu não sei se a academia vai engolir. A academia colocou ele entre os 5 indicados, mas não sei se tem chance. Eu ainda apostaria aqui no iraniano. Eu acho que o iraniano tem mais chance. E é uma loucura, uma comédia de 3 horas de duração, né? De 3 horas de duração. Uma comédia alemã de 3 horas de duração. E com muito diálogo, extremamente diálogo, né? E a narrativa, ela é muito diferente da narrativa norte-americana que a gente está acostumado, né? Aquela coisa pontuada, com corte, com trilha que... Esse não, é um filme que vai em uma outra pegada, em uma outra velocidade, digamos assim. Então, exige um pouco de paciência para o público que não está acostumado. É um filme difícil. É um filme um pouco difícil, tá? Não que o roteiro, o enredo seja difícil, mas o filme, ele pede um pouquinho de paciência. Que hoje em dia 3 horas no cinema, minha gente, é complicado, né? É complicado. A pessoa não sai do WhatsApp ali, ó, fica no Instagram, no Facebook sem fazer nada, dá vontade de fazer assim na pessoa, para com isso. Presta atenção no filme, né? Eu sempre falo isso. Exatamente. Eu estava até contando outro dia que eu falei, a gente vai em cabine de jornalista fica mexendo. Ligando o celular não dá, né? Jornalista mexer é terrível, né? Esse aqui da Suécia me pareceu bem interessante também. Mas como é o nome? É um homem chamado Ovo. Ovo. Quase. Não é ovo? Não, é ovo.
Ouve. Ah, ouve! Eu achei que já era ovo, de ovo mesmo. Outra comédia, tá? Mas aí uma comédia um pouquinho mais com um pezinho no drama ali, principalmente na parte final. É um filme sueco, a Suécia tem uma indústria de cinema incrível, eles têm uma cultura cinematográfica já de décadas, né? Vamos lembrar aqui de cineastas como Ingmar Bergman, atrizes como Liv Ullmann, que exportaram, inclusive. É um filme, eu acho que dos 4 que eu vi aqui, eu diria que é o mais fraco, mas não é ruim, tá? É um filme interessante, que fala de um homem chamado Ove, como diz o título. Ele é um velho marrento, chato, que perdeu a esposa. Um papel que, se esse filme fosse feito nos Estados Unidos, o Jack Nicholson faria facilmente. Com perfeição, com toda certeza. E ele tem um problema, claro, ele é um velho sozinho, marrento, não se dá bem com seus vizinhos. E aí um belo dia muda uma vizinha do lado da casa dele com filhos pequenos. E acontece uma série de situações, e a gente conhece inclusive o passado dele por meio de flashback, que levou esse camarada a ser tão duro com a vida. E o filme fala justamente disso. O cara que precisa amolecer um pouquinho, colocar o pé no freio e ver um outro lado da vida. É uma mensagem muito bonita que esse filme tem. Fotografia muito bem cuidada, elenco. Inclusive todos os filmes aqui que a gente está falando, Márcio, qualidade técnica assim impecável, tá? Filmes que não deixam nada a desejar aos filmes americanos. Então isso que é muito interessante. Muita gente ainda tem o pé com preconceito. Ah, filme estrangeiro, filme europeu, fala muito, né? Muito parado. Gente, não, e tanto é que esse filme, O Homem Chamado Ove, ele está indicado na categoria de maquiagem também. Que legal. Ele tem duas indicações. Ele está em maquiagem. Não acho que ganha. Eu acho que maquiagem deve dar o Jack, né? O filme da Jacqueline Kennedy, me parece que vai ganhar, mas o Ove está indicado no prêmio de maquiagem, que é uma maquiagem perfeita que fizeram no ator, para ele ficar um pouco mais velho, com uma papada grande, É incrível, essa transformação do ator é incrível. E também tem essa questão do passado, né? A história dele, que a gente vai descobrir a relação, como ele conheceu a mulher dele e tal. Existe um drama no passado dele muito forte. Um filme bonito, viu? A gente estava falando essa coisa de filme estrangeiro, que a gente tem muito preconceito, que a gente vai ver filme americano. Mas no começo desse ano eu assisti o chinês, dos zumbis, a Invasão Zumbi. Que é um filme ótimo, gente. É um filme sobre zumbis, mas com uma pegada totalmente diferente. É um filme chinês. Quando sair em DVD, Blu-ray... Coreano. Quando sair em DVD, Blu-ray, vá assistir, porque o filme é muito bom. Eu assisti dublado, infelizmente, porque eles lançaram poucas cópias legendadas, eu acabei assistindo dublado. Foi legal, eu adoraria ter assistido em coreano para ver como é também a pegada, né? Sim. Como que é o diálogo entre eles, a voz, porque a gente não tem ideia, né? É muito diferente. Exatamente. O cinema coreano, inclusive, tem feito filmes incríveis. E filme de gênero, né? Foi o que você falou. Muita gente associa filmes não americanos como não sendo de gênero. Não é verdade. Esse filme que você deu um exemplo é um filme de terror, né? Um terror com aventura e um filme feito na Coreia, com uma qualidade incrível. Incrível, com efeitos especiais incríveis. Veja que essa questão de Hollywood como centro do cinema já está meio que, né? A coisa não está muito... Está um pouco balançada, já eu acredito. Até a gente está fazendo tanto filme de gênero aqui, é tão bom isso aqui no Brasil. É verdade. Acho incrível. E vamos falar do Apartamento, então, que é o último filme aqui que a gente deixou na categoria Melhor Filme Estrangeiro, que deve ser o grande ganhador. E tem um componente a mais. Esse filme, ele já gerou um burburinho lá nos Estados Unidos, porque o Donald Trump proibiu a entrada de alguns países, inclusive o Irã, e o diretor o Asghar Farhadi, que já ganhou pelo filme A Separação, que fez esse filme aqui, o Apartamento, ele já declarou que não vai à cerimônia do Oscar, ele já protestou, ele entrou em protesto, a atriz do filme também disse que não vai, então surgiu um protesto e isso gerou muita mídia para o filme nos Estados Unidos, gerou um clamor de discussão, e a gente sabe que os Estados Unidos nesse momento, a classe artística, na sua maioria, é contra Donald Trump, né? Uma classe liberal contra um conservador. Então, eu acredito que isso até possa influenciar e o prêmio acabar indo para o Apartamento como uma forma de protesto. Né? Porque eu não sei quem que vai buscar, ou se caso esse filme ganhar, quem que vai buscar a estatueta no palco. Porque o diretor não vai estar, provavelmente algum produtor, alguém que esteja representando o diretor lá. Então houve um protesto e ele não vai à cerimônia do Oscar. E falando do filme, é extraordinário. É a história de um casal que se muda de um prédio que teve um problema de rachadura, eles vão para um outro apartamento. E a gente sabe que o Irã é uma sociedade muito fechada ainda, tem muito problema lá. E aí descobrem que aquele outro apartamento para o qual eles se mudaram pertencia a uma prostituta. E um dia um homem invade o apartamento, pensando que a prostituta ainda mora lá, e agride a mulher do personagem principal. E ele vai buscar vingança. Então, assim, fala muito dessa questão da mulher, da posição da mulher na sociedade do Irã e também essa honra do homem, né? A mulher dele foi
foi, digamos assim, abusada, violentada, o que ele vai fazer quando ele descobre quem que é o cara que a violentou, o suposto cliente da prostituta? Então é um filmaço incrível e tem uma relação com o teatro também, porque eles são atores. Então o filme tem toda essa relação do palco do teatro com o palco da vida. E vale muito a pena assistir. E eu acho que assistir a cada um desses filmes, entendendo o país da onde eles vêm, de onde vêm, as culturas diferentes, histórias diferentes de vida. Então isso que é super importante. E filmes estrangeiros são bons para a gente entender o que é que está acontecendo no mundo também, né? E para falar, poxa, é isso, é aquilo. E agora a gente vai falar sobre as animações que foram indicadas ao Oscar. No ano passado foi o Divertidamente, o Grande Campeão, que é um filme que eu sou apaixonado. Pra mim é um dos filmes da vida, assim, tá no meu top 10 da vida. Eu acho maravilhoso. Você seria o vermelhinho ou a azulzinha no cérebro da criança? Eu sou azul? Eu sou a tristeza? Não. Eu sou a alegria em pessoa. Aquilo parece eu ali. Uma loucura. É uma loucura. E tem dois filmes da Disney. Na verdade, o Divertidamente é Pixar, né? É Pixar Disney. A Disney comprou a Pixar, né? Mas existe esse racha, né? Essa disputa de criação, né? Pixar, Disney, um ano ganha Pixar, um ano ganha Disney. A Disney ficou uma época no ostracismo, a Pixar ganhava tudo, agora a Disney tá voltando com tudo. Tá voltando com tudo. E vamos começar com um filme da Disney que é muito bonito, que é o Moana. Moana. Com um mar de aventuras aqui no Brasil. Que é bem bonito, é uma animação super bem feita, linda. Com qualidade Disney, né? Aquela qualidade, aquele padrão de qualidade que a gente já conhece que a Disney mantém. Como eu falava, ano passado ganhou Divertidamente, ano retrasado ganhou Operação Big Hero, que é Disney. E agora volta mais um filme da Disney aí com chance de ganhar, que é o Moana. Dois, na verdade. Tem o Zootopia, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, sim. Que é o outro concorrente. O Moana fala de uma história de um retorno para casa, né? Uma jornada de uma menina que quer retornar para casa. Eu não vi a animação, o Márcio viu, talvez até... e o Márcio não para de elogiar aqui no estúdio, né? O Moana é bom, e eu tenho certeza que seja bom mesmo, porque a Disney tem uma qualidade muito boa. Não, eu fiquei sabendo essa semana que o Moana passou a bilheteria de Frozen. Olha só. Aqui no Brasil. Então é um filme que está sendo super bem aceito, e é um filme muito bonito, colorido, e tem essa coisa da lenda, né? De contar um pouco de lendas, né? Havaianas, por exemplo, como é no filme. Exatamente. Essa coisa da natureza também, né? Que acho que é um tema que a Disney tem apostado bastante também. Essa questão, saindo um pouco daquela coisa só Estados Unidos, né? Indo para outras culturas, explorando outros espaços, né? Que eu acho que é uma proposta também. E personagens muito carismáticos, né? E uma mulher à frente também. Uma mulher, né? Força, a girl power ali. Exatamente, uma heroína, né? Que é bem legal. Bem legal. E vamos falar do outro da Disney também, que é o Zootopia. Essa cidade é o bicho. É maravilhoso esses subtítulos aqui. Esse desenho é incrível, né? Ele tem aquela famosa cena dos animais, do bicho preguiça, dos bichos preguiças, maravilhosa, né? Essa cena. Que estão naquela espécie de Detran ali, dos bichos ali, demorando. Essa cena acho que é mais famosa do filme, mas tem vários achados dessa animação, tá? Tem também uma homenagem ao Poderoso Chefão, né? Com aquele ratinho do Poderoso Chefão que faz uma homenagem. Mas é uma graça, é uma história de uma coelhinha que quer ser policial em um meio onde só animais grandes são policiais. E aí você transfere a ideia de uma sociedade humana para uma sociedade de animais, uma sociedade de bichos, uma cidade composta por animais. É uma graça, é uma animação muito legal, ganhou o Globo de Ouro. Não que isso seja uma prévia para o Oscar, mas eu acho que pode ganhar o Oscar. Eu diria que talvez das 5 é a que me parece que tem mais chance, né? É um grande trabalho, uma grande animação, grande no sentido de produção, né, gente? É uma grande animação e pode ganhar. Eu acho que tem tudo para levar. Eu acho que agrada adulto, agrada criança e tem essa questão de fundo, né? Uma discussão até adulta de fundo, da sociedade, né? Composição da sociedade. Com certeza. E mais uma vez uma mulher à frente também do filme. Também uma heroína. É uma coelhinha. E com a raposa, com o raposo, né? Do lado. Com o Sr. Raposo ali do lado. Nesse filme tem Shakira cantando também. Shakira, exatamente. Que ela é o quê? Eu não me lembro que animal ela faz. Eu também não lembro. Eu me lembro que eu fui fazer a junket desse filme, que a Mônica Iose dubla aqui no Brasil. Poxa vida. E eu entrevistei os dois, e o Boechat. O Boechat faz numa hora que aparece algum jornalista. Certo. Falando, eles dois estavam lá, foi bem legal. Foi e a versão americana, as vozes americanas, tem atores famosos. O Idris Elba, por exemplo, dubla o chefe dela, né? Que é aquele touro, não é touro, é um bisão, acho que ele é um bisão policial, né? Que é muito legal também. É divertido. É muito divertido, vale a pena, uma bela animação. Bom, falar de Minha Vida de Abobrinha, que é um filme em stop motion, eu achei esse nome maravilhoso. Brasileiro. E o filme é muito bonito, né? Ele é bem bonitinho, bem feito. É carismático o filme.
Exatamente. E uma tendência também do stop motion aí que tem aparecido vários filmes indicados ao Oscar de animação que trabalham com a questão do stop motion, que é muito legal. Veja que parece uma coisa caseira, mas é uma baita produção, gente. Ano passado, vamos lembrar aqui também, que ano passado, retrasado, os outros anos, também haviam concorrentes que foram feitos em stop motion, tá? E esse aqui fala de um garoto que vai parar em um orfanato, né? Minha Vida de Abobrinha é uma produção francesa feita em stop motion. Então, não tem, claro, né, aquele mesmo requinte da produção norte-americana, mas é muito interessante, Márcio. Stop motion, pra quem não sabe, eu sempre falo pra explicar pra alguém. Os bonequinhos. Os bonecos de massinha. Bonecos de massinha que são movimentados, eles vão fazendo detalhe por detalhe. Exatamente. É um trabalho desgraçado. É muito trabalhoso mesmo. Quadro a quadro, frame a frame, né? É muito trabalho. Você vê os detalhes do cabelo, e a gente vai falar, inclusive, mais aqui com o Cubo também. É muito detalhista mesmo, iluminação, cabelo. Inclusive, Márcio, tem uma coisa que muita gente fala, que a animação é fácil, mas a animação, quando você pensa em animação, você também pensa em fotografia, você também pensa em direção de arte, tudo isso compõe a história e o enredo do filme. Então, a animação também contém esses elementos. Isso é importante falar também, né? Com certeza. Tartaruga Vermelha. Lindo, lindo. Eu não vi todos, mas se eu pudesse dar o Oscar, eu daria para esse filme, para essa animação. É belíssimo. É uma animação... É adulto. É sem muita fala. Não tem nenhuma fala. Nenhuma fala. Não tem nenhum diálogo. No filme só vê gritos, em alguns momentos você vê o grito, o pai chamando o filho por grito. É incrível, mas é uma animação para adulto, tá? Não é uma animação para criança, é forte, é a história de um homem que vai parar numa ilha, e ali ele descobre uma tartaruga vermelha que nada, né, à beira-mar ali. E um dia ele ataca essa tartaruga, tá? Isso é só o começo do filme, não tô dando spoiler, tá? Eu já tava achando que tava no metade do filme já. Ele ataca essa tartaruga, ela aparentemente morre, e essa tartaruga se transforma numa mulher. E essa mulher passa a viver com ele na ilha e eles têm um filho. Então, assim, fala muito dessa questão do homem que precisa se voltar à natureza, porque ele está tentando ir embora da ilha e a tartaruga sempre faz com que ele volte à ilha, né? Sempre essa ideia de ficar na ilha para fazer uma civilização, para ocupar essa ilha. É incrível, a trilha é maravilhosa. E o estúdio que bancou essa animação, um dos estúdios que bancou essa animação é o estúdio Ghibli, que é aquele estúdio japonês que fez os filmes do Hayao Miyazaki, que é uma qualidade incrível. Veja aí as imagens, né? É maravilhoso. Essa cena do tsunami, tem um tsunami na animação, é maravilhoso. E o estúdio é a primeira animação que o estúdio Ghibli produz fora do Japão, né? Porque o diretor é uma coprodução, Japão, França e Bélgica. Então é a primeira vez que o estúdio Ghibli faz uma animação fora, uma parte dela, né? Fora do Japão. É de um cuidado, de uma delicadeza extraordinária, Márcio. A Tartaruga Vermelha. Super curioso. Incrível, vale muito a pena. E agora vamos falar do último, que é o Cubo e a Espada Mágica. Um filme muito bonito também, né? Um filme também feito em stop motion, cheio de detalhes. E um detalhe também, né? De novo, uma produção americana falando do Oriente. A gente viu um pouco isso no Operação Big Hero, que ganhou o Oscar de animação, a questão do robô japonês, que é muito tipicamente japonês, né? Que é da Disney também. Aqui o Cubo não é da Disney, mas é uma produção muito caprichada. E olha que coisa curiosa. Está indicada a melhores efeitos especiais. Que massa! É raríssimo uma animação ser indicada a efeitos especiais. É feito, acredito que não 100% em stop motion, mas ele é feito parcialmente em stop motion. Você veja pelos detalhes do macaquinho, você veja o detalhe do cabelo do garoto, né? Tudo isso demanda muito trabalho de pós-produção, de produção, e é incrível, né? Muito bem feito. Fica difícil, Márcio, a gente fala assim, qual que é melhor, né? Todos de extrema qualidade. Todos são ótimos. É muito difícil você escolher. Para mim, essa edição do Oscar tá difícil apontar quem ganha filme estrangeiro, não sei. Quem ganha animação, não sei. Isso que é legal. O melhor filme a gente já sabe que tem um favorito, mas melhor animação e melhor filme estrangeiro ninguém sabe. Essa é a grande verdade. Só no dia 26, então, que é a premiação do Oscar, acompanhe. Ó, mais um pouquinho de Cubo para você. Olha aí. Tá vendo que é uma mistura de stop motion com computação gráfica, com computação gráfica, tem sim, sem dúvida nenhuma tem, mas também parcialmente feito stop motion. Com certeza. Rafa, amanhã você volta? Com certeza. Ao programa a gente vai falar sobre melhor ator e melhor ator coadjuvante aqui no Acesso, e eu espero você também para discutir com a gente qual é o melhor ator e qual é o melhor ator coadjuvante deste ano do Oscar. Um beijo, até amanhã.